Vou mostrar como é que faz a regulagem do controlador de umidade W3005. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é se a gente vai utilizar esse equipamento para umidificar ou desumidificar o ambiente. Então, para umidificar, eu ligaria nele por exemplo, um umidificador de ar. E para desumidificar o ambiente, eu ligaria nele, por exemplo, um desumidificador ou até um ventilador ou um aquecedor. Tudo isso vai fazer a desumidificação do ambiente. Sabendo isso, vou ligar o equipamento na tomada. Aqui está o sensor de umidade. Esse sensor de umidade tem que estar dentro do ambiente que eu quero controlar a umidade. Por exemplo, se for uma câmara de maturação, esse sensor tem que estar dentro da câmara de maturação. Nessa outra ponta aqui, eu vou ligar o equipamento, por exemplo, o ventilador, o umidificador de ar, enfim. Então, vamos considerar primeiro a hipótese de que a gente quer umidificar o ambiente. A gente quer elevar a umidade. Então, a gente ligaria aqui um umidificador de ar. Então, vamos supor que eu quero manter a umidade relativa do ar nesse ambiente entre 80% e 90%. Então, se eu quero umidificar o ambiente, eu vou ter que colocar aqui na seta da esquerda o valor da umidade menor na seta da esquerda e o valor de umidade maior na seta da direita. Vocês já vão entender, parece meio confuso, mas vai ficar simples. Então, se eu quero manter entre 80% e 90%, aqui na seta da esquerda eu vou botar 80. Vou segurar a seta da esquerda até ela começar a mudar aqui a numeração e vou selecionar 80. Passou um pouco, vamos voltar. Ponto. Vamos esperar parar de piscar. Então, na seta da esquerda, ó, quando eu aperto uma vez, ficou em 80. Beleza. Agora, na seta da direita, eu vou colocar 90, que é a umidade máxima que eu quero. Então, eu vou segurar a seta da direita e vou colocar 90 nela. Então, vamos lá. Vamos só conferir. Seta da esquerda ficou com 80, seta da direita está com 90. Ó, o sensor começou a captar que a umidade do ar está 77%. Está variando porque eu estou com a mão em cima, né? Então, aí acaba interferindo na umidade, porque a gente acaba transpirando. Mas toda vez que estiver abaixo de 80, ele vai acionar o umidificador. Quando chegar em 90, a umidade, ele vai desligar o umidificador. Aí, após algum tempo, essa umidade vai começar a baixar, enfim, vai chegar em 80 de novo e ele vai ficar oscilando dentro dessa faixa. Vamos só fazer um exemplo aqui, só para vocês verem como funciona. Ó. Quando essa luzinha está acesa, é sinal que ele está mandando corrente para cá. Ou seja, se tivesse um umidificador ligado aqui, o umidificador estaria acionado, porque a umidade ambiente está em 66%. E a gente regulou para ficar entre 80 e 90. Eu vou dar uma soprada aqui no sensor só para vocês verem como vai aumentar a umidade. Vai passar de 90 e ele vai desligar. Dei várias sopradas aqui. Olha, ó, a umidade ela passou de 90, automaticamente o higrostato, no caso, né, o controlador de umidade, ele desligou. Então, se tivesse um umidificador aqui, ó, ele estaria desligado nesse momento, porque a umidade ultrapassou os 90%. Agora que eu parei de assoprar, a umidade ela vai começar a baixar novamente. A umidade está se aproximando de 80, baixou de 80, ele acionou de novo.
Então, agora, como ele acionou de novo, ele ligaria novamente o umidificador. E aí eu ia ficar oscilando nessa faixa. Agora, vamos mudar. Vamos considerar que eu queira desumidificar um ambiente. Eu quero retirar umidade. Vou ligar aqui por exemplo, um ventilador ou um desumidificador de ar. Vamos supor que eu quero manter a umidade do ar no meu ambiente entre 40% e 50%. Então, quando eu quero desumidificar, eu vou ter que colocar a maior umidade na seta da esquerda e a menor umidade na faixa da direita. Ou seja, aqui eu colocaria 50, se eu quero manter entre 40 e 50, aqui na seta da esquerda. Opa, peraí, vamos esperar voltar. Eu vou segurar a seta da esquerda, começou a piscar. Eu vou selecionar 50 aqui na seta da esquerda. Vamos só conferir, tá 50. Agora vamos para a seta da direita. Vamos segurar a seta da direita, começou a piscar. Eu vou baixar até 40. Então, vai acionar quando tiver em 50 ou mais e vai desligar quando tiver em 40 ou menos. Então, aqui, recapitulando, toda vez que a umidade tiver 50% ou mais, ele vai ligar o equipamento, o desumidificador, por exemplo. A umidade vai começar a baixar. Quando chegar em 40, ele vai desligar o equipamento. À medida que a umidade subir e chegar em 50 de novo, ele vai ficar acionando. Então, vamos fazer um repassado geralzão aqui agora. Quando eu quero umidificar um ambiente, o valor aqui da seta da esquerda vai ter que ser o valor menor que eu quero e da seta da direita vai ser o valor maior. Então, por exemplo, eu colocaria aqui 60% e aqui 70% para umidificar o ambiente. Agora, quando eu quero desumidificar o ambiente, eu coloco o valor maior de umidade que eu quero na seta da esquerda e o valor menor de umidade na seta da direita. Por exemplo, digamos que eu queira que a umidade fique entre 10% e 20%. Vou colocar 20 aqui e 10 aqui. Vou falar mais uma vez para não ter perigo de errar. Se eu quero umidificar um ambiente, na seta da esquerda eu coloco o valor menor de umidade, na seta da direita eu coloco o valor maior de umidade. Se eu quero desumidificar o ambiente, na seta da esquerda eu coloco o valor maior de umidade e na seta da direita eu coloco o valor menor de umidade. Isso aqui é extremamente importante observar isso daqui, justamente para que você não faça o efeito inverso daquilo que você quer. Porque se você regular ao contrário do que eu falei, ao invés de você desumidificar o ambiente, você vai talvez umidificar demais ou desumidificar demais. Então, presta muita atenção nisso que eu falei. Presta muita atenção em colocar o valor correto na seta da esquerda ou na seta da direita. Feito isso, não tem erro. Colocou o sensorzinho lá dentro, ligou na tomada, ligou seu equipamento aqui, vai funcionar corretamente.